Editora Tríada e Universo dos Livros apresentam O que você precisa saber sobre maçonaria, de Elias Mansur Neto. Dedicatória ao meu pai. Prefácio. Fala-se muito sobre maçonaria. Fala-se mal e fala-se bem. Essa instituição tem sido olhada pela população com um certo grau de desconfiança. É tida por alguns como uma seita, por outros como bruxaria. Fala-se pouco sobre a verdadeira história da maçonaria, sobre sua contribuição para o desenvolvimento político e social da humanidade e para a liberdade dos indivíduos e das nações, sobre o seu trabalho em favor da liberdade, igualdade e fraternidade. Nosso objetivo, ao escrever este livro, foi o de expor o que realmente é a maçonaria, como está organizada e o que tem feito para transformar a sociedade. A maçonaria é uma das instituições mais antigas que existem. Ao longo de toda a sua existência, tem desenvolvido ações para transformar o meio social em que atua. Reúne homens de todas as tendências políticas e religiosas. Possui em suas fileiras pessoas de todas as classes sociais e de todas as raças. Essa diversidade tem funcionado como uma oficina de ideias que mudaram o curso da história humana. Na Idade Média, organizou os trabalhadores em associações. Treinou artesãos, pedreiros, ferreiros, carpinteiros, etc., não somente ao que diz respeito à capacitação profissional, mas também quanto ao comportamento social e político. O resultado de seu trabalho pode ainda ser observado em obras monumentais tais como a Catedral de Notre-Dame, a Torre de Londres, a Estátua da Liberdade, etc. Ao que diz respeito à liberdade das nações, sua participação foi de extraordinária importância tanto para o Brasil como para o resto do mundo. Esses fatos foram amplamente confirmados tanto na proclamação da independência do Brasil como na dos Estados Unidos da América do Norte. Sua contribuição foi também bastante significativa quanto à organização política e social, tendo sua atuação sido decisiva quanto à separação entre a Igreja e o Estado. Outro fato digno de nota é que no final do século XIX e início do século XX, os esforços para a evolução social e política eram divididos entre os católicos conservadores, os liberais e os cientificistas. A Igreja Católica defendia o pensamento conservador e a maçonaria o liberal. A Igreja tinha nas mãos as escolas que educavam somente os ricos, e a maçonaria agiu no sentido de mudar essa situação. Criou escolas noturnas e abaixou o custo do ensino, tornando-o mais acessível às classes menos abastadas. Isso frustrou o objetivo da Igreja, que era manter o status quo da época, ou seja, impedir que o poder mudasse de mãos. Capítulo 1. História e consolidação. A organização. As potências maçônicas. História e consolidação. A origem precisa da maçonaria não é conhecida. Ao longo dos séculos, nas diversas situações históricas, existiram organizações que se estruturaram de maneira parecida com a maçonaria, mas tinham outros nomes e até agora não se pôde estabelecer uma ligação clara com a maçonaria que conhecemos hoje. A certeza é apenas que seus organizadores se inspiraram em organizações semelhantes existentes num passado distante. Alguns autores afirmam que suas raízes estão na construção do Templo de Salomão. De fato, o mestre construtor do templo organizou os trabalhadores de maneira muito parecida com a maçonaria de hoje. O texto bíblico
conta que o rei Salomão não conseguiu mão de obra qualificada em Israel para a construção do templo. Foi então que recorreu ao seu colega Hirão, rei de Tiro. Hirão, atendendo o pedido de Salomão, designou para o trabalho Hirão-Abife, mestre na arte de construir. Hirão-Abife assumiu a construção do templo e recrutou cerca de 153.600 trabalhadores fora das terras de Israel, tendo em vista as diferentes aptidões e responsabilidades que iriam assumir na construção. Hirão os dividiu em 3 categorias. Segundo Crônicas 2:18 e Reis 5:15 e 16. 80.000 deveriam trabalhar nas montanhas, extraindo pedras. 70.000 transportariam as pedras da montanha para o local da construção. 3.600 para construir o templo, ensinar e inspecionar o trabalho. Para que a organização funcionasse, Hirão chamou os 80.000 que extraíam pedras da montanha de aprendizes. Os 70.000 que levavam as pedras para o local da construção foram chamados de companheiros. E os 3.600 que trabalhavam diretamente na construção do templo, ensinavam e inspecionavam o trabalho, foram chamados de mestres. As lojas maçônicas de hoje são constituídas basicamente de aprendizes, companheiros e mestres. A comunicação entre Hirão-Abife, mestres, companheiros e aprendizes, era feita por meio de sinais, toques e palavras, já que a maioria dos trabalhadores era constituída por analfabetos. Assim, para se identificarem na hora de receber o pagamento pelas horas trabalhadas, os aprendizes usavam uma palavra de passe, os companheiros outra e os mestres outra diferente, de maneira que cada um fosse reconhecido de acordo com a sua qualificação profissional. Quem esquecesse a palavra de passe não conseguia receber o pagamento. Os maçons de hoje também usam toques, sinais e palavras para se comunicarem dentro da organização. A herança dos construtores do Templo de Salomão frutificou no Oriente, onde organizações semelhantes foram criadas nos séculos seguintes. Do Oriente, tais organizações foram para o Ocidente, mais precisamente para a Europa, onde ressurgem como maçonaria e se colocam ao lado de organizações de artesãos que se juntam aos ofícios francos. Estes, por sua vez, tinham o pleno apoio da Igreja, em contraposição aos juramentados, que tinham de pagar impostos e se submeter à fiscalização. A primeira referência ao nome franco-maçonaria foi encontrada em atas das associações inglesas de artesãos no ano de 856 da era cristã. Os ofícios francos, com o pleno apoio da Igreja, instalam-se então nas 4 cidades francesas, Bruges, Bande, Oudenaarde e Alost. A pátria oficial dos ofícios francos era a França, e sua língua oficial, o francês. A maçonaria muda, portanto, de nome e passa a ser chamada de franco-maçonaria. Naquela época, a franco-maçonaria reunia todas as profissões, e em especial os pedreiros, os quais conservavam a influência da Igreja, elegendo para cada profissão seu padroeiro. Os maçons escolheram 2, São João Batista e São João Evangelista, e posteriormente fixaram-se em São João da Escócia. Adotaram então sinais e palavras de passe, sendo a maçonaria naquela época profundamente cristã. A maçonaria, como conhecemos no Brasil, foi trazida da Europa, de modo que, para conhecer suas origens, devemos primeiro estudar a maçonaria europeia, inglesa e francesa principalmente. A Inglaterra merece uma atenção especial neste nosso estudo, porque foi lá que se agruparam os profissionais mais habilitados de toda a Europa, onde os trabalhos da maçonaria operativa foram intensificados. Na Europa,
os maçons operativos foram incentivados por reis ávidos em construir as magníficas obras que surgiram na França e na Itália. Começaram então a surgir lojas, até que no ano de 926 se instalou a Grande Loja de York, sob a direção do grão-mestre Príncipe Edwin. Nascia, portanto, a primeira potência maçônica, com adequada hierarquia para o exercício do poder. Vários príncipes e a nata da sociedade inglesa se fizeram iniciar nas lojas de sua jurisdição, surgindo então a primeira loja maçônica cercada de privilégios, quase idênticos aos da família real. O próprio rei Aethelstan, pai de Edwin, e os papas não ocultavam o seu interesse protetor. Parece que naquela época era sinal de prestígio ser maçom, pois os profissionais que construíam as magníficas obras de engenharia eram considerados pessoas mais inteligentes do que a média e, como tal, formadores de opinião. Os poderosos tinham interesse em tê-los como amigos. A loja em questão criou seus próprios códigos e constituição e distribuiu-os às demais lojas da Europa. Os documentos antigos deixados pelos maçons operativos são uma importante fonte para conhecermos o passado da maçonaria. Recomendamos ao ouvinte estudar os documentos, todos produzidos na era cristã, que citamos a seguir: Constituição de York, ano 926. Carta de Bolonha, ano 1248. Manuscrito Regius, ano 1390. Manuscrito Cook, ano 1410. Estatutos de Ratisbona, ano 1459. Manuscrito Grand Lodge, número 1, ano 1583. Estatutos Shaw, ano 1598. Manuscrito Inigo Jones, ano 1607. Manuscrito de Edimburgo, ano 1696. Manuscrito Dumfires, número 4, ano 1710. Manuscrito Kewen, ano 1714-1720. La Institución de los Franco-Maçones, ano 1725. Manuscrito Graham, ano 1726. La Maçoneria segundo las Escrituras, ano 1737. Diálogo entre Simon e Filipe, ano 1740. E Manuscrito Essex, ano 1750. Dentre os documentos mencionados, achamos interessante comentar o Manuscrito Regius, que ainda hoje se encontra no British Museum, em Londres. Nesse documento, datado de 1390, pode ser visto como funcionava a maçonaria operativa, além das regras de comportamento no trabalho, na sociedade e até mesmo dentro da igreja na hora da missa. Nos canteiros não se encontravam apenas pedreiros, mas todo tipo de profissionais necessários para se levar a bom termo a obra contratada. A ligação entre a maçonaria e a igreja era clara. Naquela época, o clero armava-se e entregava-se às conquistas, fazendo guerras e submetendo os povos. Quem visitar o Museu do Vaticano poderá apreciar registros históricos desses acontecimentos, retratados por artistas da época. Por esse motivo, os maçons buscaram a proteção do rei Jaime II em 1439 e de Jaime V em 1542. A maçonaria afastou-se da igreja por entender que ela não agia como verdadeira. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.